Roberto Rabelo apresenta hoje o extraordinário tema O Transplante Divino. Embora fosse criado perfeito e livre, o homem fez mau emprego da sua liberdade e pecou desobedecendo o seu Criador. As suas faculdades foram pervertidas, o egoísmo tomou nele o lugar do amor. Só uma operação divina pode salvá-lo dessa condição. No encontro noturno que teve com o doutor da lei Nicodemos, o Senhor Jesus Cristo falou da necessidade que tem o homem de nascer de novo. Ele não se referiu a um renascimento físico, mas a um renascimento espiritual. Nesse renascimento, o homem recebe um novo coração que se compraz em fazer a vontade de Deus. Por natureza, o homem está subjugado pelo pecado. Cristo, porém, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E porque a pena para o pecado é a morte, ele morreu por nós. Assim, nos possibilitou a vitória sobre o poder do pecado, possibilitou-nos a salvação. Como podemos nos apropriar do bem que Cristo nos comprou na cruz? Como livrar-nos do pecado? As Escrituras respondem a estas perguntas. Apropriamo-nos da salvação pela fé no Cristo crucificado, que expiou a nossa culpa na cruz mediante o sacrifício de si mesmo. A fé em Jesus como aquele que nos abriu a porta da salvação, provando a morte que nos estava reservada, leva-nos aos seguintes 3 passos: a nos arrependermos, a nos convertermos e a nos dispormos a obedecer. Como dar esses passos? Quanto ao primeiro deles, arrependimento, a Escritura ensina: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3:19. O verdadeiro arrependimento leva-nos a sentir tristeza pelos pecados que cometemos e leva-nos a abandonar o pecado. A não ser que o pecador cesse de fazer o mal, o seu arrependimento não é genuíno e não é aceito por Deus. À mulher pecadora que foi trazida à sua presença, Jesus disse: vai e não peques mais. São João 8, versículo 11. O verdadeiro arrependimento leva à confissão, que não deve ser mera admissão do pecado, mas também uma súplica do perdão de Deus. Preenchidas essas condições, Deus nos perdoa. Como está escrito, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 São João 1, versículo 9. Não devemos relutar em confessar cada pecado cometido, pois só assim podemos estar em paz com Deus. A confissão deve ser feita a Deus de modo simples, por meio da oração. O Senhor aceita o pecador arrependido, aceita a sua confissão. Ele perdoa e esquece o pecado. A sua promessa é: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Hebreus 8, versículo 12. Consideramos agora o segundo passo, a conversão. A palavra conversão indica o ato de voltar-se o pecador da vida de pecado para Deus. Quando nos convertemos, deixamos o pecado e nos consagramos a Cristo, o Espírito Santo cria em nós uma nova natureza, faz que nos tornemos uma nova criatura. E assim diz São Paulo: se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios 5:17. Toda essa transformação é alcançada sobre a base da fé no sacrifício expiatório de Cristo, fé em Jesus como nosso Salvador pessoal. Quando o carcereiro de Filipos perguntou a São Paulo e seu companheiro Silas: que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16:31. Na conversão, pois, o homem se consagra a Deus em gratidão pelo que Jesus fez por nós na cruz. Terceiro passo, uma vida de obediência, vida de santificação. A lei de Deus, lei de amor, é a norma para a vida de santificação. Chamamos santificação o esforço diário por abster-se de pecar, com a ajuda do céu, e o diário crescimento no Senhor. Deus requer perfeição moral de seus filhos e faz provisão para que o pecado possa ser resistido com êxito. Enquanto há vida, haverá novas vitórias a ganhar e novas excelências a alcançar.
Pela fé em Jesus, recebemos dele poder para um viver santo, semelhante ao de Cristo. A Escritura diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 São João 2, versículo 6. Há um poder transformador na contemplação. A alma transformada pela graça de Cristo admirará o seu caráter divino. E quanto mais a sensação de nossa necessidade nos impelir para Ele, Cristo, e para a Palavra de Deus, tanto mais exaltada visão teremos de seu caráter e tanto mais plenamente refletiremos a sua imagem. Na vida do homem que se consagrou a Jesus, veem-se os frutos da operação do Espírito Santo: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5, 22 e 23. Quando aceitamos Cristo como nosso Salvador, os nossos pensamentos e desejos são postos em obediência à sua vontade. Dá-se o transplante divino. O coração, o espírito são novamente criados à imagem daquele que opera em nós. Prezado ouvinte, quem mora no teu coração? O Salvador Jesus Cristo ou o inimigo de Cristo e da tua alma? De diferentes maneiras, Jesus nos fala pedindo entrada em nosso coração. E o Santo Livro admoesta: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 4, versículo 7. Sim, o Salvador diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. São Mateus 11, 28 e 29. Ouvi o Salvador dizer: vem descansar em mim, e no meu seio podes ter consolação sem fim. Então eu vim e lhe entreguei meu triste coração, abrigo, paz e gozo achei consolação. Se ouvimos o convite de Jesus e nos entregamos a Ele, recebemos poder para um viver santo. Força e graça foram providas por meio de Cristo. Ninguém é tão pecaminoso que não possa encontrar força, pureza e justiça em Jesus. Demos graças a Deus pelo Salvador que é Jesus. Aceitemos hoje de todo o coração esse Salvador misericordioso, que tem também o poder de mudar o coração, de transformar em Filho de Deus o maior pecador. Se nos deixarmos transformar por Cristo aqui, viveremos com Ele no seu reino. Um encontro